Olá, estudantes da segunda série. Neste vídeo, vamos falar sobre Brasil Império, as leis de terras e as leis abolicionistas, né? Esse processo que vai culminar com o fim da escravidão no Brasil, já no final do Segundo Reinado, né? Galera, sobre a lei de terras, né? Olha só o que dizia a lei de terras. Uma lei, né, feita, né, sobre a pressão aí da elite fundiária no Brasil, que vai dizer que só se podia se tornar dono de terra através da compra dessas terras, né? A doação ou a posse dessas terras ficavam proibidos. Essa lei, é claro, dificultava o acesso às terras da população mais pobre, da população excluída, de ex-escravos, que muitas vezes se apossavam de terras que não eram de ninguém, terras do Estado, terras não exploradas ainda, e que posteriormente eles não tinham dinheiro para a compra dessas terras e foram então expulsos, né, das suas terras. Então aqui eu trago para vocês sobre o abolicionismo. A gente precisa falar do abolicionismo e falar de personalidades negras que participaram desse processo do abolicionismo. Trago aqui para vocês André Rebouças e Luiz Gama, duas personalidades negras do século XIX que atuaram e lutaram pelo fim da escravidão, pelo direito da população africana e afro-brasileira no Brasil e o acesso à cidadania. Então aqui para a gente relembrar dessas personalidades, né? Lei Eusébio de Queiroz, gente. A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, a primeira lei, né, contra a escravidão feita aqui no Brasil, proibia a entrada de africanos aqui no Brasil para serem escravizados, proibia o tráfico de escravos aqui no Brasil. Trago a imagem do Eusébio de Queiroz para vocês, né, para que a gente possa entender. Foi a primeira lei aí desse processo de abolição. Depois da Lei Eusébio de Queiroz, nós vamos ter a Lei Barão de Rio Branco, em 1871, também conhecida como Lei do Ventre Livre. Essa lei tornava os filhos e filhas de escravos nascidos a partir desta data livres, né? Então a Lei Barão de Rio Branco, lei também conhecida como Ventre Livre. Lei Saraiva Cotegipe, aqui a figura, né, do Barão de Cotegipe, né, aqui também do Saraiva, que fizeram essa lei de 1885, também chamada Lei do Sexagenário, que dava liberdade aos escravos quando esses atingissem 60 anos de idade e pagassem mais 3 anos trabalhando como forma de indenização. A gente precisa, né, problematizar essas questões e pensar na aplicabilidade, na efetividade dessas leis no combate à escravidão, né? Qual era a condição de saúde que uma pessoa que viveu praticamente toda a sua vida como escravo chegava aos 60 anos de idade. E no dia 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, que declarou extinta a escravidão aqui no Brasil. Galera, neste vídeo nós falamos sobre a lei de terras, as leis abolicionistas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!